dos fundos especiais. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Não é obrigatória a adoção de normas peculiares de aplicação. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vincula à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. A aplicação de receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, ou seja, da lei que instituiu o fundo, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Então a regra é que o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo, a não ser que haja uma determinação em contrário da lei que instituiu esse fundo especial. Aí sim, a gente não vai poder dizer que o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. A lei que institui fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. A lei que instituir fundo especial poderá, não deverá não, ela poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Tratando do controle da execução orçamentária. O controle da execução orçamentária compreenderá 1. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos. E 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Então, o controle da execução orçamentária compreenderá 1. A legalidade dos atos de que resulta a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Então, o controle da execução orçamentária compreenderá 1. A legalidade dos atos de que resulta a arrecadação da receita ou realização da despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. E 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Então, mais uma vez, o controle da execução orçamentária compreenderá 3 coisas. Veja que eu não disse o controle da execução financeira, eu disse o controle da execução orçamentária. Então, o controle da execução orçamentária compreenderá 1. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. E 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Falando agora do controle interno, que é a questão da verificação dos atos de execução orçamentária. Ela é prévia, concomitante e subsequente, ou seja, todas essas etapas como a gente vai ver. O Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. O Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle a que se refere o artigo 75, que eu tinha dito agora, que o controle da execução orçamentária compreenderá isso e aquilo, outro. O Poder Executivo exercerá esses 3 tipos de controle, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.
A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo levantamento ou prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo levantamento ou prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo levantamento ou prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3º do artigo 75, ou seja, o controle da execução orçamentária compreenderá o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Então, ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro órgão indicado na legislação, caberá este controle que eu acabei de citar. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida previamente estabelecidos para cada atividade. Então, esse controle que é interno far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida previamente estabelecidos para cada atividade. Então, isso é um controle interno, tanto é que eu disse que o Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle que eu citei, que é o quê? O controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestações de serviço. Então, eu tinha dito que o Poder Executivo exercerá esses 3 tipos de controle. E eu também disse o seguinte: ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro órgão indicado na legislação, caberá o controle do cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida previamente estabelecidos para cada atividade. Este controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida previamente estabelecidos para cada atividade. Compete ao serviço de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema a que for instituído para esse fim. Então, atenção, pois não há cálculo, os serviços de contabilidade apenas verificam a exata observância dos limites das cotas trimestrais. Então, compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes aos serviços de contabilidade verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para este fim. Tratando do controle externo. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar 1. A probidade da administração, 2. A guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e 3. Cumprimento da lei de orçamento. Então, o controle externo da execução orçamentária terá por objetivo verificar 1. A probidade da administração, 2. A guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e 3. O cumprimento da lei de orçamento. O Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo no prazo estabelecido nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. O Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo no prazo estabelecidos nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Quando no município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores, atenção, por não disse Assembleia Legislativa, então não disse Estado, disse município.
Quando no município não houver Tribunal de Contas ou algo equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. Quando no município não houver Tribunal de Contas ou algo equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer.